Capela Nosso Senhor do Bonfim da Água Vermelha, criada em Sorocaba durante as primeiras décadas do século XX por João de Camargo Barros, um ex-escravo liberto pela Lei Áurea de 1888, que na vida tornou-se curandeiro e líder espiritual de sua comunidade. Desde criança, João recebeu influências culturais que mais tarde o levariam a praticar o sincretismo religioso e o tornariam uma das referências de fé em rituais de cura realizados tradicionalmente no Brasil por benzedeiras desde os tempos coloniais. Assim como João de Camargo, as benzedeiras cumprem a dignificante tarefa de auxiliar as pessoas nas suas aflições. Hoje, a professora Débora Priscila, que também é benzedeira, apresentará alguns dos importantes aspectos de devoção existentes nesta capela. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora, vocês, me dê a mão, cuida do meu coração. E a minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Apresentar essa capela, para mim, é muito especial, porque não só para mim, mas eu tenho a certeza de que muitas pessoas que passam por aqui, essa capela é como se fosse o coração de Maria, o coração de todas as mães. É um lugar onde a gente pode ser ouvido, acolhido, é um lugar que recarrega as nossas energias, que acalenta as nossas dores. E esse coração de mãe, ele também se reflete nas imagens que estão nessa capela. São muitas imagens femininas, de mulheres de diversas linhas religiosas, de diversas expressões religiosas, que é desde o catolicismo até as religiões de matriz africana. Aqui está o altar dos caboclos. São entidades da linha de Umbanda e eles trabalham com a força da mata, da floresta. São entidades que trabalham na linha de cura, né? Então a cura do corpo, a cura da alma, das emoções. E nessa linha dos caboclos nós temos também as referências femininas, como a cabocla Jurema. Essa representação dessa imagem é o caboclo Pena Branca. Ele vivenciou a chegada dos portugueses. Ele aprendeu a língua dos brancos e fez essa ponte entre o seu povo e os jesuítas.
Esse é o altar dos ciganos, mesmo o cigano sendo também uma expressão da religiosidade umbandista, nós temos também Santa Sara Kali. Santa Sara Kali é também uma santa católica. Então aqui na capela a gente também tem um altar dedicado aos pretos e pretas velhas. Trabalham nessa linha de caridade, de cura, de aconselhamento. São espíritos muito velhos, muito sábios, serenos. Nós temos aqui também o Zé Pilintra. Ele vem do Catimbó. Ele trabalha aí com aconselhamento, trabalha nessa linha de direcionamento, né, às pessoas que vêm pedir uma guiança, vêm pedir um conselho, uma ajuda para acalmar as emoções, para tomar uma decisão. Outra imagem que está na raiz da nossa cultura, das tradições das florestas, é a imagem do Mestre Irineu, o criador do Santo Daime. Mestre Irineu foi um seringueiro no Acre, que entrou em contato com a ayahuasca, uma bebida utilizada pelos povos indígenas da Amazônia, e ele traz essa medicina para o povo da cidade. No altar do Oriente a gente tem ali a imagem de alguns Budas, e o budismo ele também vai fazer parte aqui desse sincretismo, né? Chegando aqui no Ocidente, trazendo essa busca do autoconhecimento, da meditação, da aquietação da mente, que são os instrumentos que compunham a banda do João de Camargo. Então essa banda para a história dos negros aqui em Sorocaba foi muito importante, porque através, né, do João de Camargo e a visibilidade dessa banda, os negros passam a ter um outro lugar de destaque, de respeito na cidade. O preconceito racial ainda era muito forte e a discriminação, a segregação entre brancos e negros, e acaba sendo que a banda torna o espaço dos negros um pouquinho mais aceito dentro dessa sociedade. Então eles passam a se tornar pessoas importantes, porque nas datas comemorativas estavam eles lá, né, celebrando com a banda. Nesse espaço ainda reside, né, pertences do João, roupa, sapatos, alguns objetos, utensílios domésticos e também alguns oratórios, algumas imagens dos santos de devoção. Temos alguns quadros, algumas imagens do próprio João de Camargo, no leito de morte, no período que ele estava doente. A gente também encontra aqui a bandeira do Divino. A bandeira do Divino, ela expressa uma tradição catolicismo popular aqui da nossa região. O culto do João de Camargo e de toda a religião que ele criou está em torno de um acidente com o martírio de um menino que sofre um acidente. O menino é filho de um português, Alfredinho, e ali nasce, ele sofre um acidente com um cavalo e nesse local é colocada uma cruz, e a partir dessa cruz e da fé e da impressão que isso causou ao menino João de Camargo, possivelmente no futuro isso vai influenciá-lo quando ele está diante de uma grande indagação, alcoólatra, com uma vida absolutamente errática. Ele tem uma visão mística onde o menino aparece para ele dizendo que ele tem que construir ali
uma obra social, uma religião, um trabalho em favor dos próximos dele. A minha mãe tinha um grande encantamento com a história do João de Camargo, uma fé tremenda. Quem entra na igreja, ela é fantástica, ela é mágica, ela tem um tamanho assim, onde a fé é muito presente, as pessoas fazem pedidos para receber graça. A igreja foi muito importante nessa história de me captar para esse culto, para essa fé. Quando a fé se impõe, é João de Camargo que é o meu intercessor, digamos assim. É para ele que eu rezo, para que as coisas aconteçam de uma forma boa. Meu nome é Alexandra Magalhães Zeina, eu resido em Augsburg, onde fundei a Associação Mulheres pela Paz. E foi por causa desse trabalho com as mulheres, com a natureza, que eu me vi de volta em 2020. Eu me encontrei em Sorocaba, visitando a capela do João de Camargo, que eu denomino um santuário, porque eu vivi uma forte experiência de cura dentro dessa capela, bebendo essa água, tendo a possibilidade de encontrar com mulheres que acreditam no poder da oração, acreditam na cura pela oração. Ela que cria tudo, ela nossa mãe, Senhora das Águas. Ela que traz para a terra a água, a essência para todos nós. E assim foi iniciado o benzimento na minha vida. E assim continuei com ela, com a Mãe Terra, com a criação. E a minha história com essa capela do João de Camargo e com a tradição do benzimento, ela começou por uma curiosidade, né, de querer entender aonde é que estavam as benzedeiras. E foi numa visita que eu realizei aqui nessa capela no ano de 2015 e fazendo um pedido, né, fazendo uma prece, pedindo para encontrar, né, onde é que estavam essas mulheres, será que essa tradição ela ainda existia, né, porque eu tive contato com benzedeiras quando eu era criança. Eu tenho uma avó que reza bastante, mas é uma rezadeira, não uma benzedeira. Mas sempre minha mãe me levava a uma benzedeira quando era criança. E aí, por meio dessa curiosidade, essa vontade de querer saber aonde é que estavam essas mulheres, entrando nessa capela, eu fiz um pedido. E aos poucos fui conhecendo também a história de João de Camargo. E nesse dia que eu vim visitar a capela e fiz esse pedido, eu senti que eu tinha sido atendida. Um amigo me apresentou, né? Ele chegou e comentou comigo que tinha uma benzedeira que ele conhecia e que ele queria resgatar a história dessa mulher, né? Dos feitos e das técnicas de reza, simpatia, de benzimento que ela trazia, porque ela também já estava com uma idade bem avançada. E essa mulher, ela se tornou minha mestra, que é a Dona Alzira. E eu encontrei, né, entrei em contato com essa mulher e a encontrei disposta a ensinar, né, um pouco do que ela carregava de conhecimento, dessa técnica de, através da reza, né, através das orações e das simpatias com o uso de ervas medicinais, curar as pessoas, né, as pessoas que acreditam, as pessoas que procuram esse alento para o corpo e para a alma. Então eu sou muito grata
a esse lugar, a essa capela, porque foi através dessa visita, desse pedido, que a minha relação com o João de Camargo ela foi se tornando mais íntima, mais forte, né, e mais espiritual, porque eu acho que é um universo que eu ainda sou uma aprendiz, né? O pouco que eu sei tem me revelado muito em relação ao meu autocuidado, meu autoconhecimento, mas também a nossa natureza humana aqui na Terra, né? O quanto a gente precisa se render a esse preceito da fé, a esse preceito da escuta e do acolhimento para poder se desenvolver, né? Para poder crescer cada vez mais. Então, para mim, eu acho que é isso. Eu acho que a fé, a escuta, né? Essa busca pelos que vieram antes e deixaram um legado, né? Deixaram seus ensinamentos, as suas experiências, é o que a gente pode levar adiante e compartilhar e nutrir a nossa vida. Minha mãe viveu numa condição de dedicação incondicional para a família e para todas as pessoas que necessitassem dela. A tarefa dela foi voltada para a caridade, então ela tinha o benzimento como uma forma de alento para as outras pessoas que precisavam. No momento do benzimento, a minha mãe fazia uma oração e como suporte, né, à prática, ela utilizava plantas medicinais, rosa branca, plantas silvestres. Na maioria das vezes, ela atendia crianças, mas também ela atendia qualquer pessoa que necessitasse. O tipo de benzimento que ela fazia era para quebranto, susto, bucho virado, dor de cabeça. Ela tinha várias formas de benzer, né? Ela benzia às vezes com água, com ervas, mas uma coisa que assim chamava muito a nossa atenção, né? Nós éramos adolescentes, era o fato de quando uma criança ia começar a andar, ela tinha um facão e ela ia, a mãe com a criança andando, né, estimulando os passinhos, e ela ia atrás com o facão fazendo o corte e fazendo uma oração. O que eu corto? Medo? De quem? Aí falava o nome da criança. Um dos benzimentos que minha mãe fazia era assim com um prato, com água e umas gotas de óleo. E daí com a faca ela dizia assim, o que eu corto? Quebranto, quebranto eu corto. O que eu corto? Mal olhado eu corto. Então a minha mãe benzia quebranto e mal olhado assim. O que é quebranto? O que é mal olhado? É uma espécie de você olha com desejo ou com inveja, digamos, para uma planta, para alguma coisa assim, e aquela planta, segundo ela murcha, ela não vinga. Então é uma forma de você combater. E o quebranto é um certo desânimo que dá na pessoa, porque ela está sendo atingida pelos maus fluidos daquela pessoa que invejou-a. Então esse é o quebranto. E o mal olhado é isso. Outro benzimento que minha mãe fazia era ela chamava de ar. Benzia ar. Ar era uma dor de cabeça, uma enxaqueca que a pessoa apanhava, provavelmente quando alguma luz do sol bateu num retrovisor de um espelho e aquilo deu um impacto nos seus olhos. Então você ficava com isso. E para tirar isso, minha mãe usava, então, um copo com água, uma toalhinha que ela colocava assim, e depois ela emborcava isso
sobre a cabeça da pessoa. E aí ela rezava. Dizia-se que a água dentro do copo chegava a criar umas borbulhas, assim como se estivesse, vamos dizer assim, borbulhando, né? Minha mãe também benzia quebranto e mal olhado com uma brasa, que colocava essa brasa dentro de um copo com água, e conforme a brasa flutuava ou não, a minha mãe fazia a leitura, se havia ou não havia o quebranto. As pessoas chegavam, geralmente vinha pela parte da manhã, faziam esse trajeto aqui. Aqui também é o espaço onde minha mãe costumava cultivar as plantinhas medicinais que ela utilizava. As pessoas caminhavam e chegavam a esse ponto onde ela praticava o seu benzimento. Mãe, reza em mim. Reza em mim, mãe. Reza em mim como a tia Ju fazia. Reza, mãe. Eu tô precisando. E quando meu filho me pediu isso, me pediu que a reza o fortificasse, aí eu me tornei mãe benzedeira. Me tornei mãe curandeira. A Mãe das Florestas. Mãe, eu te agradeço por nossas matas e florestas, fontes de vida para plantas, insetos, répteis, peixes, aves, mamíferos, seres visíveis e invisíveis que nelas habitam. Mãe, eu te agradeço por tuas nascentes, rios, riachos, cachoeiras, águas que correm por tuas matas, semelhantes ao sangue que corre em nossas veias, vida para todos os seres vivos. Mãe, eu te agradeço por nossos ancestrais que sempre te respeitaram e te protegeram, desde o início dos tempos. Eles foram e ainda são os guardiões dos teus segredos. Mãe, perdoa a ignorância daqueles que cobiçam as riquezas das tuas florestas e matas. Eles exploram, destroem, queimam teus santuários naturais, esquecendo as futuras gerações do nosso planeta. Mãe, eles desconhecem o significado, o amor do coração de uma mãe. Desconhecem teu amor incondicional e infinito para com todas as criaturas da terra. Mãe das florestas, nesta prece te ofereço o meu coração, carregado de esperança, de que nossas matas sejam protegidas e preservadas, agora e para todo sempre, que assim seja.